Olá pessoal, tranquilo, beleza? Professor Tawan aqui com vocês. Na aula de hoje nós vamos resolver a questão de número 2 da página 31, tudo bem? O conteúdo é a introdução à estatística. Vamos comentar um pouco sobre o que é variável e entender como classificá-las, tá certo? Isso vai ajudar a gente em nossa resolução. Vem comigo aqui. O que é variável, pessoal? Variável é o seguinte, quando é realizada uma pesquisa estatística, né, em alguma região, com uma certa população, essa pesquisa ela leva em consideração alguns aspectos, algumas características. Ela quer saber a raça, ou o peso, ou a altura, alguma característica para ser realizada a pesquisa, não é? Então, essas características, em estatística, nós chamamos de variável, tudo bem? Além de nós conhecermos o que é uma variável, nós vamos agora aprender a classificá-las. Uma variável ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Atentamos aqui para qualitativa. Uma variável é qualitativa quando a sua resposta à pergunta é em palavras. Por exemplo, se eu perguntar a escolaridade de vocês, vocês vão me responder terceiro ano do ensino médio incompleto, certo? Então a resposta de vocês foi em palavras, tá? E olha só, se essa resposta em palavras tiver uma certa ordenação, ela é qualitativa ordinal. Como assim, professor? O exemplo da escolaridade. Nós podemos ter ensino fundamental completo, ensino médio completo, ensino superior completo. Tá vendo? Nós temos uma certa ordenação. Se nós temos essa ordenação, então é qualitativa ordinal. Tá? Outro exemplo, o estado social. Né? Nós temos a classe baixa, classe média alta, classe alta. Observem, temos uma ordenação. Se isso acontece, é qualitativa ordinal. Tranquilo. E se isso não acontece, professor? Ela é qualitativa nominal. Por exemplo, perguntas relacionadas à raça. Né? Negro, branco, amarelo, não tem uma ordenação. Tipo sanguíneo, você pode responder tipo O negativo, A positivo, AB negativo, tá vendo? Não tem uma ordenação. Se não tem ordenação, é qualitativa nominal. E as quantitativas, professor? Ora, pessoal, o nome já está dizendo, é quantitativa, referente à quantidade. Ou seja, a resposta à pergunta vai ser um número, né? E se esse número, pessoal, olha só o bizu, se esse número for um número natural, ela é quantitativa discreta. Por exemplo, uma pesquisa querendo saber a quantidade de filhos de casais, né, de um grupo de casais, eles podem responder 0 filhos, que é nenhum, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Observem, a resposta é sempre um número natural. Se é sempre um número natural, então é discreta. Agora, se a resposta puder ser um número decimal, um númerozinho com vírgula, então ela é contínua. Por exemplo, perguntas relacionadas à estatura, né? A altura, vocês podem me responder 1,72 metros, 1,72 m, ou seja, é um número decimal. Se é um número decimal, é contínua. Outro exemplo é a massa corporal, né? O peso. Se perguntarem o peso, vocês podem me responder 59,8 quilogramas, por exemplo, tá vendo? 59,8, númerozinho com vírgula, númerozinho decimal. Então, se é decimal, é contínua. Se é a resposta sempre número natural, então é discreta, tá? Essa parte aqui, quantitativa, discreta e contínua, vai ajudar a gente a responder a segunda questão. Olha só. Segunda questão. Classifique as variáveis a seguir em contínuas ou discretas, tá vendo? Ó, variáveis contínuas ou discretas referente à quantitativa. Se resposta é sempre número natural, é discreta. Se a resposta puder ser um número decimal, um númerozinho com vírgula, é contínua. Então, olha só. Na letra A, um agricultor trata metade da sua plantação de laranjas com um tipo de adubo e a outra metade com outro tipo. Quando as laranjas amadurecem, faz a contagem para verificar qual dos dois adubos é mais eficaz. Então, ele vai contar as laranjas. Como é que a gente faz uma contagem, pessoal? É com números naturais, né? Uma laranja, 2 laranjas. Se a resposta é sempre número natural, então isso aqui é uma variável quantitativa discreta. Maravilha. Olha a letra B. O jovem responsável pelo controle de produção de uma empresa em que trabalha está registrando o número de peças produzidas por hora em cada máquina. Né? Então, com o passar da hora, 1 hora, 2 horas, ele vai contando ali as peças que vão sendo produzidas. Então,
Contagem de peças. Falou em contagem, só pode ser número natural, né? 20 peças, 30 peças, tá vendo? Sempre número natural, então é discreta. A letra C. O responsável pelas vendas de um plano de saúde promoveu uma pesquisa perguntando a todos os moradores sobre a renda mensal. A renda mensal é o salário, né, que essas pessoas recebem, tá vendo? Então, olha só, a renda mensal ela pode ser tanto número natural, pode, por exemplo, uma renda de R$ 400, tranquilo, é número natural. Mas também pode ser número decimal, concordam comigo? Imagina só uma renda de R$ 550 e 30 centavos. É um número decimal, tá vendo? Então, se tem essa possibilidade de ser decimal, a variável é contínua. Olha só a letra D. Durante uma pesquisa escolar, um garoto perguntou aos estudantes de sua escola quantos irmãos você tem. Ora, quantos irmãos você tem? Você pode responder 2 irmãos, 3 irmãos, 1 irmão. Tá vendo? Sempre número natural, então discreta. Super fácil, né, pessoal? Olha aqui, a letra E. A turma do 4º ano saiu a campo para entrevistar os estudantes do ensino médio, com o objetivo de conhecer a média de massa corporal entre eles, né? Falou em média, pessoal, a média pode sim ser um valor ali decimal, né? Um númerozinho com vírgula. Então, nesse caso, olha só, nós temos uma variável quantitativa contínua, tá vendo? Então, ele pode, por exemplo, aqui, ó, olha só a ideia, pega ali o peso de cada um dos alunos do ensino médio, né, nessa pesquisa que ele está realizando, vai somar e dividir pela quantidade, ou seja, tirar a média. E esse valor pode ser um número decimal, nesse caso, contínua. Tudo bem? Então, é isso. Questão resolvida. E eu fico por aqui. Obrigado e bons estudos, pessoal.